Algo que vai te levar a andar em um outro nível no Senhor. Porque a palavra é luz. E quando nos expomos a esta palavra, amados, crescemos no Senhor. Você está aqui nessa noite e foi o Senhor que lhe trouxe. Amém? Eu orei pela sua vida. Eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor. Mas, amados, precisamos abrir o nosso coração. Somos uma terra fértil. O Espírito Santo habita dentro de nós e Ele quer nos ensinar nesta noite. Ele é o nosso mestre, o mestre dos mestres, que quer trazer algo precioso para a tua vida nesta noite. Amém? Pai, nós te damos graças pelo privilégio de estar aqui, Senhor. Te damos graças por aquilo que você vai tratar com as nossas vidas nesta noite. Abrimos o nosso coração para receber de você, Senhor. Queremos te dizer, Pai, nos ensina nesta noite. Nos leva, Pai, nos traz mais luz da tua palavra. Nos leva, Pai, a um novo nível em ti, Pai, de conhecimento da tua palavra. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que haja um espírito de sabedoria e de revelação sobre o teu povo aqui nesta noite, Senhor. Para que eles compreendam as verdades da tua palavra em seu espírito, Pai. E esta verdade, Pai, os guie em todo o caminho, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abre os olhos do nosso entendimento para que possamos enxergar além da letra, Senhor. Em nome de Jesus, nós te damos graças, Espírito Santo, porque você é o nosso mestre, porque você é aquele que nos ensina. Em nome de Jesus, Pai, obrigada pela tua palavra que vai chegar aos nossos corações nesta noite, Senhor. Amém? Podem sentar, amados. Aleluia. Aleluia. Amados, há algo precioso da parte do Senhor para as nossas vidas nessa noite. Algo que o Senhor já vinha trazendo ao meu coração há algum tempo, mesmo antes até de eu saber que eu ia ministrar nesta noite. E a respeito de discernirmos o corpo de Cristo. Amém? Vamos entender algumas verdades da palavra acerca disso. E vamos entender também, amados, que isso que está escrito lá em 1 Coríntios 11 não é unicamente para o dia da ceia, mas é para as nossas vidas, para todos os dias. Andar à luz dessa verdade vai nos levar em um novo nível em Cristo. Amém? Vai nos levar, amados, a desfrutar do melhor de Deus para as nossas vidas. Discernir o corpo de Cristo é o que precisamos todos os dias na nossa vida. Aleluia. Então fica de coração aberto, amém? Sempre recebe a palavra, amados, como novidade. Se é algo que você tem conhecimento, glória a Deus. Deus vai te firmar nessa verdade que você já conhece. Se você não tem conhecimento, glória a Deus também, porque esse conhecimento está chegando até você. E se você tem um conhecimento limitado em cerca disso, amados, mais conhecimento vai chegar. Amém? Amados, estamos vivendo um tempo de glória maior do Senhor. Estamos vendo grandes coisas acontecendo da parte do Senhor. E Deus deseja que o seu povo ande em unidade. E ande em um nível maior nele. Para que ele possa nos usar. Para que ele possa nos abençoar. Amém? E o conhecimento da palavra acerca de determinadas coisas é fundamental. Diga, é fundamental. Para o crescimento na minha vida. Amém? Então vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11. E como eu já falei, amados, não pense que esse é o texto que é para ser lido somente no dia da ceia. Nós teremos ceia neste domingo. Certamente o pastor vai ler esse texto. Então, glória a Deus que vamos ter mais conhecimento acerca disso. 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler a partir do verso 24. Verso 23. Diz assim o apóstolo Paulo: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Amém? Amados, eu lhe pergunto, quando foi que Jesus deu o seu corpo por nós? Quando ele estava na cruz, não é verdade? Ele se entregou inteiramente ali pelas nossas vidas.
Como vemos aqui nessa passagem, Jesus diz para fazermos isso em memória dele. Sabemos que há 2 ordenanças na Bíblia que o Senhor nos deixou, e essa é uma delas, participarmos da ceia do Senhor. Então é costume nós, aqui na nossa igreja, no primeiro domingo do mês, nós realizarmos a ceia. E é importante, amados, fazer isso do modo certo. Não é sobre a ceia em si que eu vou falar nesta noite, mas como eu já falei, acerca de discernir o corpo de Cristo. E precisamos ter um entendimento maior acerca dessas coisas. Então nós vemos aqui, amados, que nós fomos curados mediante aqueles açoites que Jesus sofreu na cruz, quando ele entregou. E o que Jesus está dizendo aqui? Este é o meu corpo que foi entregue por vós. Fazer isto em memória de mim. Continuando, ele diz, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, do mesmo modo que Jesus fala do corpo, ele fala do sangue dele. E que isso deve ser feito em memória dele. Amados, perceba que Jesus cita 2 coisas aqui tremendamente importantes e que ele nos diz que devemos ter consciência disso. E não é unicamente no momento da ceia. Então devemos ter a consciência do corpo de Cristo, porque ele entregou seu corpo por nós, qual o significado disso, qual o benefício disso para as nossas vidas, e porque ele teve que derramar o seu sangue para nos redimir, para nos justificar. Então aqui fala do corpo de Jesus e do sangue de Jesus que foi derramado para nos justificar. A consciência disso nos leva a andar em um novo nível. Quando eu falo consciência, amados, eu falo de um entendimento além de um conhecimento, de um simples conhecimento. Essa semana os meus filhos estavam assistindo um filme de Matrix, que eles já assistiram umas 300 vezes. Então eles estavam assistindo essa semana, eu não estava vendo com eles, mas eu escutei uma frase, uma única frase, que me chamou muito a atenção. Eu não lembro o nome do personagem lá que falou isso. Quem já assistiu aqui Matrix que sabe? Morfeu, me lembrei, Morfeu. Você sabe quem é que já assistiu esse filme? Então ele diz uma coisa que é uma verdade. Ele diz, não saiba que você é. Não pense que você é. Saiba que você é. Porque o pensar, amados, está ligado à mente, mas saber está ligado ao coração. Saber de uma informação não necessariamente vai te levar a andar nessa informação. Ter o conhecimento, pensar acerca disso. Agora, se você sabe, se você tem revelação no seu coração acerca disso, amados, você vai andar nesta verdade. E além disso, amados, por essa verdade estar no seu coração, o diabo não vai roubar. Quando circunstâncias vierem, esta palavra vai se levantar dentro de você, mostrando quem você é em Cristo. Amém? Então precisamos ter essa consciência, amados. Não vou me deter falando nisso nessa noite, mas eu aconselho você a buscar mais conhecimento acerca disso, de tudo aquilo que diz respeito ao sacrifício de Jesus, no seu corpo e no seu sangue. Os benefícios que isso tem para as nossas vidas. Amém? Ter a consciência que isso é nosso. Abra suas Bíblias no livro de 1 Pedro, no capítulo 2. Verso 24. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. Falando de Jesus. Nós vemos aqui nessa passagem de Pedro esses 2 aspectos que vimos agora acerca do corpo e do sangue de Jesus. Diz assim, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Amém? Fala do corpo e do sangue de Jesus. Amém? Que nos justificou, que nos fez justiça de Deus. Mas essa é uma condição que o diabo não aceita. E que ele vai tentar, de todas as formas, te dizer o contrário. Ele vai sempre tentar, até porque a função dele é ser acusador mesmo. Mas se você sabe quem você é em Cristo, amado, você não vai dar ouvido a isso. Ele pode até tentar, mas essa mentira não vai chegar no teu coração, porque a verdade vai estar no teu coração. Amém? Vamos voltar novamente para o nosso texto base, 1 Coríntios 11. No verso 27. Se
Se você puder deixar marcado, porque a gente vai estar sempre voltando para esse texto. Amém? Verso 27 diz assim: Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue de Jesus. Então você percebe aqui, amados, que ele fala algo muito sério. De comer indignamente. E é importante, amados, entendermos por que o apóstolo Paulo estava falando acerca dessas coisas. Se nós lermos aqui a partir do verso 17, nós vamos entender por que ele estava falando acerca dessas coisas, de comer indignamente. O que é que estava acontecendo com aquela igreja? Que eles estavam fazendo tantas coisas erradas nesse momento da ceia. Eles não iam para esse momento da ceia para ceiar como nós fazemos hoje. Eles iam de fato para comer, encher a barriga, como se diz. E beber até ficar bêbado, até se embriagar. Eles não estavam discernindo o corpo de Cristo. Eles não estavam, de fato, fazendo aquilo como a Bíblia diz, em memória do Senhor. Trazendo a memória daquilo que Cristo fez. Então, eles estavam tendo atitudes erradas acerca deste momento. Então, por isso que o apóstolo Paulo exorta essa igreja desse modo. Mas glória a Deus, amém? Que a nossa igreja hoje não faz essas coisas. Glória a Deus, amados, que fazemos da forma bíblica, da forma que a palavra nos ensina. Discernindo, tendo verdadeiro conhecimento do que a palavra diz. Fazendo assim como ela diz, em memória do Senhor. Trazendo à consciência essas coisas. É um ato aqui de obediência à palavra. Amém? Então, amados, a palavra indigno não é no sentido de que alguém não se sente digno ou merecedor de estar ali. Infelizmente, algumas pessoas deixam de estar na mesa do Senhor, mesmo já tendo nascido de novo, porque esse é o único pré-requisito para sentar na mesa, ser filho de Deus. Mesmo ele já estando nessa condição, ele às vezes não quer usufruir deste momento, porque o diabo está lançando condenação e ele acha que não é digno de estar ali naquele momento. Mas essa palavra indignamente, amados, se refere a uma atitude. Paulo está aqui falando da atitude com que eles estavam praticando esse momento. Eles estavam com atitudes erradas. Veja aqui no verso 17 que Paulo diz: Nisto que vou dizer-vos, não vos louvo, pois vos reunis não para melhor, senão para pior. Antes de tudo, ouço que quando vos reunis na igreja, há entre vós divisões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós diferença, para que os que têm a aprovação de Deus se manifestem no vosso meio. Diga aleluia. Quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor, pois quando comeis, cada um se apressa a tomar a sua própria ceia. Assim um tem fome e o outro se embriaga. Então você percebe aqui que estava tendo atitudes erradas na igreja de Corinto. Por isso o apóstolo Paulo estava falando daquela forma. Amém? Então Paulo estava dizendo para eles que agindo dessa forma, eles estavam trazendo condenação para as suas vidas. Verso 28. Paulo diz algo também interessante aqui. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Mas apesar de tudo, apesar de tantas atitudes erradas, Paulo não diz para eles não cearem. Pede para que eles examinem a si mesmos. E aí sim eles participem da mesa do Senhor. Então, esse examinar a si mesmo, amados, eu quero ler essa mesma passagem aqui na Bíblia Viva, porque nos traz mais luz e entendimento acerca dessa passagem. Diz assim: E eis porque um homem deve examinar-se cuidadosamente a si próprio antes de comer o pão e beber o cálice. Então você vê que é algo para dentro, é um olhar para dentro que o homem tem que ter, e ainda fala que é um olhar cuidadoso. Mas o Espírito Santo ele está dentro de nós, não para nos acusar, mas ele nos mostra. Algo incomoda dentro de nós e nos identifica quando estamos com algum procedimento errado. Quando erramos o alvo, como a palavra diz. Quando algo não está ajustado na palavra, quando algo não está certo. Então ele nos diz, e ele nos diz em amor, para que possamos acertar essas coisas. E assim poder participar da ceia do Senhor.
Não é ficando fora, amados, não é aceitando a condenação do diabo que estamos agindo biblicamente. É fazendo o que a palavra diz, examinando. Se você identificou algo errado, amado, pede perdão ao Senhor. Seja rápido nisso e está tudo certo. Amém? Agora entenda que de fato está tudo certo. Amém? Se você de fato se arrependeu, reconheceu o seu erro, pediu perdão ao Senhor, amado, então não há acusação mais para a sua vida. Agora, o diabo vai continuar acusando, porque afinal de contas esse é o papel dele. Ele vai continuar lembrando de coisas que é passado. Coisas que se você for falar com o Senhor vai dizer para você, filho, eu não sei nem do que você está falando. Porque isso para mim já é passado. Amém? Porque quando Deus perdoa, ele esquece. O que acontece é que muitas vezes, não só o diabo nos acusa, mas às vezes nós mesmos não nos perdoamos. E aí nós ficamos em condenação. Além da condenação que o diabo já lança. Acha pouca condenação, a gente ainda fica em condenação. Amém? Mas examinar a si mesmo é o que a palavra nos ensina. Esse mesmo verso na Bíblia King James diz assim: pois quem come e bebe. Não, perdão. Na Bíblia Amplificada, o verso 28 na Bíblia Amplificada diz assim: que um homem examine a si mesmo completamente. E desse modo, depois de ter feito, ele deve comer o pão e beber o cálice. Amém? Essa é uma versão em inglês, não tem em português, mas a gente sempre traduz para trazer, porque ela, como ela é ampliada, ela traz mais visão e mais luz acerca do que a palavra diz. Então você percebe completamente o que a Bíblia diz, examine-se completamente, olhe para dentro. O Espírito Santo está aí para te ajudar nisso. E depois você coma e beba. Amém? Deus não quer mais os seus filhos fora da mesa. Ele deseja que estejamos todos em comunhão. Amém? E ele nos ensina, amados, como estar aptos para isso. Verso 30. Pula o 29, vamos para o 30. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Por causa de quê, amados? Veja no verso 29. Pois quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Deixa eu ler também em outras traduções, que vai nos trazer mais luz acerca também desse verso 29. Então ele mostra aqui, amados, a razão porque muitos estavam fracos e doentes. Esse fraco e doente estão relacionados, amém? A doença e a enfermidade. E até morreram antes do tempo, morte prematura, por não discernir o corpo de Cristo. Não podemos, amados, ignorar aquilo que a palavra diz, as coisas que estão escritas na palavra. É muito bom a gente ler ou ouvir acerca de fé, acerca de unção. Tem alguns temas que nós ouvimos que isso nos anima, né? Você vê a igreja gritando, dando aleluia, dando glória a Deus. Mas, amados, veja isso como o amor de Deus sendo revelado às nossas vidas. Veja isso, amados, como Deus cuidando de nós. Deus, amado, nos alinhando. Porque, amados, se há uma coisa que nós não podemos acusar Deus, nunca, o diabo até ele tenta, é de que Deus faz acepção de pessoas, porque ele não faz. Ele nos ama, amados, igualmente. Agora, se uns estão usufruindo mais da bênção do que de outros, amados, o problema não está com Deus. Algo precisamos ser feito em nossas vidas. Precisamos ajustar as nossas vidas, porque Deus igualmente deseja nos abençoar. Amém? Então, mas essa é a razão, porque há muitos fracos e doentes por não discernirem o corpo de Cristo. Mas algo interessante nós podemos perceber aqui quando ele fala acerca disso. Você vê que desde o começo que eu venho lendo aqui, ele fala sobre o sangue e sobre o corpo, não é verdade? Sempre falando sobre um e sempre falando sobre o outro. Vamos ler novamente o verso 30. O verso 29, perdão. Pois o que come e bebe indignamente, preste atenção, come e bebe, corpo e sangue, amém? Come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo. E é interessante que quando ele fala de discernir, ele não fala do sangue, ele fala do corpo.
Ele vem falando o tempo todo acerca dos dois, mas discernir é o corpo. E por que será que ele fala de discernir relacionado unicamente ao corpo? Aí, amados, nós temos que entender o sacrifício de Jesus na cruz. O seu corpo para nos curar, para nos dar saúde. Amados, se nós percebermos aqui essas consequências que foi falada, de fraqueza e de doença e de morte prematura, são coisas físicas, não é verdade? São coisas físicas. Por isso que ele fala sobre discernir o corpo. Porque discernir o sangue, amados, é algo que já foi feito dentro de nós. Quando Jesus derramou o seu sangue e nos justificou diante do Pai, isso foi algo definitivo que foi feito nas nossas vidas. Isso já é algo resolvido. Somos justiça de Deus. Amém? Isso é uma verdade, isso é um fato estabelecido por Jesus Cristo na cruz. Então, amados, o que precisamos é discernir o corpo, para que possamos andar naquilo que ele conquistou. Entender essa verdade, amados. Entender que ele deu o seu corpo, amados, para nos dar saúde. Alguns morrem prematuramente. Por quê? Porque estão andando fracos e doentes, porque não estão discernindo o corpo. Deixa eu ler esse aqui na Bíblia Viva. Esse mesmo verso 29 na Bíblia Viva. Diz assim: porque se ele comer o pão e beber do cálice indignamente, sem pensar no corpo de Cristo e no que ele significa, está comendo e bebendo o julgamento de Deus sobre ele próprio. Está gracejando com a morte de Cristo. Amém? Então você entende que esse discernir aqui está relacionado a pensar no corpo de Cristo e no que ele significa. Mas quando você entende isso, você está discernindo o corpo. Não é nada difícil. Se você pega passagens acerca de cura, por exemplo, você vai ler acerca disso. Você entende essa verdade, você coloca essas verdades dentro de você, você está discernindo o corpo de Cristo. Amém? Na Bíblia King James, esse mesmo verso, diz assim: pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Amém? Sem ter consciência. Nós vimos aqui que ele fala de pensar, de ter o significado disso, de ter a consciência disso. E na Bíblia Amplificada diz mais ainda: para quem come e bebe sem discriminar e reconhecer com o devido apreço o que o corpo de Cristo é, come e bebe uma sentença, a sentença do juízo sobre si mesmo. Amém? Discernir e reconhecer o que o corpo de Cristo é. Amados, entenda isso, como o Senhor nos amando nessa noite. Veja o amor de Deus, amados. Você entender o amor de Deus não é unicamente quando eu estou ministrando 1 Coríntios. Quando eu estou falando especificamente sobre o tema do amor. Isso também é o tema do amor de Deus. Ele está dizendo que nos ama. Ele está nos trazendo, amado, conhecimento acerca de coisas que precisamos ter a consciência para andar melhor nessas verdades. Amém? Veja quando um pai corrige um filho, uma criança. Às vezes é preciso falar forte, né? Dar um grito. E às vezes até umas palmadazinhas, não é verdade? Isso é falta de amor? Não. Isso não é falta de amor. Porque se ele não fizer isso, o contrário sim é verdade. Aí sim ele vai estar demonstrando que não ama, porque vai deixar o filho entregue a si mesmo. Amém? E Deus não nos deixa entregue a si mesmo. É tanto que ele nos deu o Espírito dele para estar todos os dias conosco, nos ensinando. Amém? Então vamos ver aqui dois aspectos sobre esse discernir o corpo de Cristo. O aspecto de discernir o corpo físico e o aspecto de discernir o corpo espiritual. Amém? Porque Paulo estava dizendo aqui, como vimos, que eles não estavam discernindo o corpo de Cristo. E por eles não estarem discernindo o corpo de Cristo, haviam muitos que estavam fracos, doentes e até morte, tendo até morte prematura. Amém? A morte prematura deles, amados, certamente não era a perfeita vontade de Deus. Não era aquilo que Deus estabeleceu. Até porque Deus estabeleceu um tempo para as nossas vidas. Então essa não era a perfeita vontade de Deus, mas isso estava acontecendo. Por eles não discernirem o corpo de Cristo.
Então, nós vimos aqui, amados, o apóstolo Paulo nos dizendo que às vezes há uma razão para isso. Não quer dizer que uma pessoa que esteja doente, esteja fraco, doente, ou que tenha morrido prematuramente, seja por isso. Amém? Não quer dizer isso. Cada caso é um caso. Amém? Mas esta é uma razão? É uma razão, porque está aqui escrito na palavra. Esta é uma razão. Mas não quer dizer que todo caso é assim. Então não vamos julgar ninguém por nada. Se algo acontece na vida de alguém, amado, não julgue. Não pense isso ou aquilo, porque só Deus conhece o coração das pessoas. Só Deus sabe como essa pessoa estava. Amém? Então não somos juízes. Se negue até alimentar qualquer pensamento que o diabo possa trazer. Ah, mas será que foi isso ou se foi aquilo? Não interessa, amado. Deus que sabe todas as coisas. Deus é o Pai e Deus está cuidando dessa pessoa. Amém? Aleluia. Então, amados, essa palavra discernir no grego, ele tem o significado de considerar minuciosamente. Considerar minuciosamente. Tem o sentido de ver e compreender. Não é unicamente, amado, saber um pensamento que você tem acerca disso. Ah, eu sei disso que a Bíblia diz. Mas não é isso que a Bíblia está falando. É você compreender esta verdade no seu coração. Isso, de fato, é discernir o corpo de Cristo. Amém? Então, o partir do pão, amados, na comunhão, é um símbolo de que Cristo foi rompido, de Cristo se deu em nosso lugar e houve benefícios para a nossa vida. Isso não foi em vão. Amém? Ele não deu o seu corpo e derramou o seu sangue em vão. Houve benefícios, amados, para as nossas vidas. E Deus deseja que o seu povo ande nesses benefícios. Mas o povo de Deus precisa conhecer isso. Amém? Lá em 1 Pedro, não precisa vocês abrirem, 2:24, diz assim: pelas suas feridas fostes sarados. Amém? Pelas suas feridas fostes sarados. É um passado, amados. É algo que já foi estabelecido quando Cristo estava na cruz. É uma verdade, é um fato que já foi estabelecido. Mas porque muitos não estão andando nessa verdade, amados? Porque essa verdade precisa estar viva dentro de nós. Para que naquele momento que uma circunstância de enfermidade vem sobre a nossa vida, amados, precisamos nos levantar, discernindo o corpo de Cristo, tendo a plena consciência dentro de nós daquilo que Cristo fez. Mas quando você tem essa plena consciência, você não aceita nada contrário àquela verdade que está dentro de você. Você não aceita. Você se levanta com raiva do diabo por estar querendo trazer essas coisas para a sua vida. Coisas que não lhe pertencem em Cristo. Amém? Mas Deus deseja que o seu povo possa usufruir dessas coisas. Deus deseja, amados, o seu povo andando nesse nível. Andando em tudo aquilo que ele conquistou, amados. Sabemos disso, vocês sabem disso, eu tenho certeza acerca dessas verdades. Vocês têm conhecimento acerca dessas coisas. Amém? Mas precisamos cada vez mais, amados, estarmos firmados nisso. Firmados nisso. Aleluia. Vamos ver agora outro aspecto, amados, desse discernir o corpo de Cristo. Eu falei desse aspecto natural, de discernir de fato o corpo de Cristo na cruz, o sacrifício que ele fez por nós. Mas há um outro lado disso, de discernirmos o corpo espiritual de Cristo. Vamos lá em Colossenses, no capítulo 3, verso 15. Colossenses 3:15. Diz assim: e a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um só corpo, diga, em um só corpo, domine em vossos corações e seja agradecidos. Amém? Fomos chamados em um só corpo. Aqui está falando, amados, do corpo espiritual de Cristo. Falamos acerca do corpo físico. E esse corpo espiritual de Cristo, amados, são todos os filhos dele. Onde estiverem. Não é uma igreja, não é uma denominação. É todo aquele que já creu em Jesus, já confessou ele como Senhor e Salvador, já nasceu de novo, então ele se tornou filho.
Então ele agora faz parte do corpo de Cristo em toda a terra. Amém? Então precisamos também discernir este corpo. Volta para o capítulo 1 de Colossenses. Só um pouquinho. Capítulo 1, verso 18. Que diz assim: e ele é a cabeça do corpo, a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Amém? Então somos o corpo de Cristo, amados, e precisamos discernir este corpo. Isso é algo importante para as nossas vidas, isso é algo necessário para as nossas vidas. Isso é algo, amado, que vai nos fazer andar no melhor de Deus. Assim como precisamos discernir o corpo natural de Cristo, o corpo físico de Cristo, precisamos discernir o corpo espiritual de Cristo, que somos nós. Amém? Quando Jesus estava na terra, amados, sabemos que o único corpo de Cristo que existia era realmente, de fato, o corpo dele. Mas depois que ele entregou o seu corpo por nós, depois que ele ressuscitou, amados, ele se tornou o cabeça do corpo espiritual que somos nós. Amém? Hoje o corpo de Cristo, amados, são todos os crentes. Todos aqueles que já creram e confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Amados, deixa eu abrir só parênteses para uma coisa. Quando confessamos Jesus como Senhor e Salvador, às vezes muitos não têm o devido entendimento acerca disso. Às vezes parece que só fica a consciência de que ele é teu Salvador. Mas você confessou ele como Senhor e como Salvador. As duas coisas, amados, devem andar juntas. A consciência de que você é em Cristo, que você é uma nova criatura, mas também a consciência de que ele é o teu Senhor. Amados, isso vai implicar em cada passo que dermos, estarmos buscando o Senhor. Tudo que fizermos, Senhor, me dá a tua direção nisso. Isso significa, amados, buscar estar dentro da perfeita vontade de Deus. Porque há uma vontade de Deus, amados, que não é a perfeita. E que muitos andam nesta vontade, que se chama a vontade permissiva. Deus até permite, até porque Deus respeita a sua vontade e o seu querer. Ele vai estar sempre te mostrando o melhor caminho e a melhor opção. Mas ele não vai te obrigar a andar nisso. Ele vai respeitar o teu livre-arbítrio. Então, quando confessamos ele, amados, foi como nosso Salvador, mas também como nosso Senhor. Então, a nossa vida deve ser guiada, pautada, guiada plenamente por todas as direções que o Senhor nos der. Amém? Nas pequenas coisas, amados. Pergunta ao Senhor. Aleluia. Se não discernirmos, amados, o corpo de Cristo, esse corpo espiritual, tanto o corpo físico como também este corpo espiritual, amados, que são os nossos irmãos em Cristo, se não andarmos em amor com eles, amados, podemos abrir as portas para fraqueza, doença ou para a morte espiritual. Isso é sério, amém? Não andar em amor, amados, pode encurtar a nossa vida. E por quê? Porque o diabo vai achar brecha na nossa vida para fazer o que quer. Aleluia. Mas quando discernimos, amados, o corpo de Cristo, tanto o corpo físico como o corpo espiritual, podemos andar com a palavra forte, saudáveis e ter uma vida longa. Assim como a palavra nos garante. Amém? Volta lá para 1 Coríntios 11, nosso texto base. Vamos só ver mais algo aqui interessante. Acerca de julgar a si mesmo. A partir do verso 28 de 1 Coríntios 11. Verso 28 diz assim: examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber desse cálice. E como já vimos, né? Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua condenação. Então, amados, esse discernir o corpo de Cristo, como ele fala aqui, julgar a si mesmo, examinar o homem a si mesmo, como ele diz lá no verso 30. Vamos ler todo. Não, o verso 30. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Mas se nós julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados.
Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Você vê o amor de Deus aqui porque eu vejo claramente. Mas Deus julga para que a gente não seja julgado com o mundo. Você já fez o rema aqui? Quem fez já escatologia? Sabe que o julgamento do mundo é o julgamento para condenação. Não é verdade? O nosso julgamento, amados, todos nós, todo ser humano, um dia vai estar diante do Senhor. Só que o nosso julgamento vai ser muito diferente do julgamento do mundo. O julgamento do mundo é um julgamento para condenação. E Deus não deseja que sejamos julgados com o mundo. Então Ele nos julga, amados. Isso é a misericórdia de Deus na nossa vida. Isso é o amor de Deus na nossa vida. Ele julga. Por mais que alguém seja julgado pelo Senhor, tenha partido com antecedência, amados, ele não perdeu a salvação. Ele foi julgado, para que ele não fosse julgado pelo mundo. Amém? Glória a Deus, amados, por isso. Porque temos um Pai amoroso. Temos um Pai que cuida de nós até quando somos teimosos. E quando queremos fazer o que queremos mesmo. Então, duas consequências, amados, de não julgarmos a nós mesmos. Ficarmos fracos, doentes ou até morrermos prematuramente. Eu estava lendo acerca de um avivamento de cura que teve nos Estados Unidos por volta dos anos 40 e 50. E nessa época tinha um movimento de evangelismo de cura chamado A Voz da Cura. E havia alguns homens de Deus nessa época em que eram usados poderosamente por Deus. Sinais, prodígios e maravilhas aconteciam nessa época. Era comum acontecer nessa época. E um grande homem de Deus que se destacou nessa época foi Jack Cole. E no ministério de Jack Cole, segundo os relatos que você pode ler acerca dele, grandes milagres aconteceram. Cerca de 50 pessoas, assim, amados, se levantaram assim de cadeira de roda. Cegos, surdos, mudos eram levados e no estralo de dedo, ele orando, eles ficavam totalmente restaurados. Curas assim que acontecia que a medicina não sabia nem explicar. Doenças que a medicina não sabia nem o que era levado. Eu li também acerca de um caso de uma mulher que o corpo dela ficou petrificado, totalmente duro o corpo dela. E foi levado, e no momento que ele impôs as mãos nessa mulher, essa mulher ficou totalmente curada. Então, coisas que nem a medicina sabia o que era. E grandes sinais e maravilhas aconteciam. Ele era um dos maiores evangelistas e um dos maiores homens usados nesse movimento chamado A Voz da Cura. E eu lendo acerca disso, Kenneth Hagin fala que Deus falou com ele acerca da vida desse homem. E Deus falou para ele que ele não ia viver muito tempo se ele não julgasse a si mesmo. E Deus disse para ele que ele tinha 3 áreas na vida dele que ele precisava julgar a si mesmo. Uma era no relacionamento com alguém no ministério. Outra era na área de alimentação, de gula. Deixa eu ver se eu anotei a outra aqui. E outra era na área das finanças. E por que essas 3 áreas, amados? Esse homem era extremamente ignorante. Era uma pessoa tão bruta que pessoas tinham receio de falar com ele. Se fosse para pedir ou falar alguma coisa com ele, eles tinham receio disso, porque nem imaginava como ele ia reagir, porque ele era muito bruto. Na área de finanças, amados, porque ele deixou aquele mover de Deus, amém, que estava sobre a vida dele, engrandeceu o coração dele. Então, quando sinais, prodígios e maravilhas aconteciam, ele começava a levantar o pé. E dizia para as pessoas, não vem aqui para frente se você não tiver tanto. E deixou aquilo tomar conta dele. E na área da alimentação também, dizem, segundo os relatos que falam acerca dele, ele comia como um cavalo. Então eram 3 áreas da vida dele que ele precisava julgar a si mesmo. E Deus levantou alguém para ir falar isso com ele. Que ele julgasse a si mesmo, para que ele não fosse julgado. Nessa época ele tinha 35 anos. Então passou 3 anos, amados, chegou a notícia, mesmo na época que estavam esses grandes avivamentos, chegou a notícia que esse homem estava morrendo no hospital. Ele não tinha julgado a si mesmo, assim como o Senhor disse nessas 3 áreas. E infelizmente, 3 anos depois, ele faleceu. Mas se olharmos para a palavra, nós vemos grandes coisas que aconteciam e julgamentos de Deus instantâneos. Vemos o que aconteceu com Sodoma
Sodoma e Gomorra. Lembra que aconteceu com os filhos de Eli? E no Novo Testamento com Ananias e Safira? Eles foram julgados instantaneamente. Mas eu quero que você entenda uma coisa acerca disso. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 3. No verso 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Amém? Então, veja também aqui no verso 5, só um pouquinho mais na frente. No capítulo 5, perdão. No capítulo 5, verso 1. Que diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. E imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem abuse da mulher do seu pai. Então, Paulo estava falando aqui sobre um caso de pecado que estava acontecendo no meio da igreja. Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes para que fosse tirado do vosso meio quem comete tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Amém? Então, esse julgamento, amados, dessas pessoas, podiam levar elas antes do tempo. Elas podiam ter até morte prematura, mas elas não iam perder a salvação. Era melhor do que elas continuarem vivendo nessa prática do pecado e serem julgadas como mundo. Amém? Então, o que a Bíblia diz, amados, sobre julgarmos a nós mesmos? Que se não fizermos isso, amados, seremos julgados pelo Senhor. E aí eu te pergunto, como julgarmos a nós mesmos? Amados, é algo tão simples, tão fácil e tão rápido que devemos fazer isso todos os dias. Julgar nós mesmos, amados, é simplesmente fazermos aquilo que o pastor fala no momento da ceia. Faz aquele momento de oração, olha para dentro, examina-se dentro. Em qualquer momento, não é só no momento da ceia. Em qualquer circunstância onde você estiver, se alguma coisa está lhe incomodando, se algo está lhe inquietando dentro, amado, seja rápido em pedir perdão. Isso é julgar a si mesmo. É simples assim. Julgar a si mesmo. Pede perdão ao Senhor, reconhece, Senhor, eu errei nisso e isso. Me perdoe. Pronto. Está feito. Amém? Está feito. Você julgou a si mesmo. E aí, amados, como eu já falei antes, o diabo vai continuar lançando acusação. Porque, afinal de contas, essa é a função dele. Ele vai continuar querendo te lembrar de coisas que você vai tirando lá do baú, como se diz, né? Tirando lá do baú. Mas fique firme. Porque a palavra diz, amados, que quando você se arrepende e pede perdão ao Senhor, Ele perdoa. Então está resolvido. Amém? Então fica firme nisso. É simples assim, amados. É isso que o Senhor está nos dizendo nessa noite. Para entendermos essas coisas, para aprendermos a discernir o corpo de Cristo e termos essa prática de julgar a nós mesmos continuamente em nossas vidas. Amém? Fazendo assim, amados, o diabo não vai ter com quem nos acusar. Amém? Então vamos ser rápidos nesse julgar a nós mesmos. Amém? Então, amados, a Bíblia nos ensina, louvor, por favor, a Bíblia nos ensina como recebermos aquilo que já nos foi dado em Cristo. Ela nos dá o caminho, amados. Agora, cabe a nós andarmos nesse caminho. Cabe a nós agarrarmos essa verdade e agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado por isso. Obrigado por esse entendimento que chegou até mim. Precisamos entender isso. Lembra daquela frase que eu falei? Não pense que você é. Saiba que você é. Nesse final de semana, amados, a gente foi para Campina, porque teve um evangelismo lá em Campina. Tem sempre isso uma vez por ano. Alterna Vida, né? Alterna Vida. Então sempre tem isso todos os anos lá, e esse ano a escola de ministros teve que participar. Então eu fiquei num grupo que foi evangelizar na rodoviária velha. E tem uma parte dentro da rodoviária velha que é meio
pouquinho assim, meio esquisito ali dentro, né? Não é muito dentro do mercado, né? Não sei como é, mas é dentro, por trás, eu não sei quem conhece lá. Então, eu estava ali, amados, evangelizando, e Alexandre estava uma distância daqui lá no de Cláudio tá de mim. E eu estava esperando porque ele estava evangelizando um homem lá. E eu estava esperando porque eu não queria prosseguir sem ele, para eu não ficar sozinha ali. E de repente, amados, veio um homem para cima de mim. Eu vi quando ele vinha de longe, ele vinha com uma fúria tão grande. Ele estava com uma fúria tão grande. E ele veio para cima de mim. Quando ele estava vindo, o Espírito Santo falou rapidamente: o sangue de Jesus está sobre a sua vida, o diabo não pode lhe tocar. Ele veio, ele encostou em cima de mim. E ele vinha para bater em mim. Mas quando ele chegou perto de mim, ele fez assim. Não me tocou. Mas eu estava calma e tranquila, do jeito que estava eu fiquei, porque a palavra se levantou dentro de mim. Eu sabia que ele não podia me tocar, mas ele estava esfumando, esfumando não, como é que espumando, sei lá, de raiva. Amém? Então, amados, nesse final de semana também o Senhor nos livrou da morte. A gente foi livre de um rebanho de animais, assim, que tirou um fino, assim, no nosso carro, quando a gente estava indo para o evangelismo em Campina. Fora outras coisas que tinham acontecido. Então, nesses dias, para mim, foram um pouco, assim, difíceis. Amados, mas se você fica firme na palavra, você não vai se deixar se abalar por isso. Glória a Deus, porque o Senhor está sempre nos ensinando acerca dessas coisas. Acerca de quem somos em Cristo. Acerca daquilo que podemos. E glória a Deus, amado, guarda essa palavra no teu coração. Fica firme nisso. Porque Deus, amados, quer te levar a um nível maior. Deus quer que o seu povo ande em um nível maior. Mas há muitas coisas que podemos fazer para o Senhor. Mas precisamos estar prontos. Precisamos estar aptos, amados. Precisamos que não haja impedimentos em nossas vidas. Para que possamos fluir, para que possamos ser participantes da obra de Deus aqui. Há muita gente que precisa. Há muita gente, amados. Quando a gente sai lá para fora, nesse simples trabalho, nessa manhã que a gente foi lá, você vê como tem pessoas, amados. Tem alguns que não querem, parece que se distanciam, mas tem alguns que vêm até você pedindo ajuda, pedindo oração, pedindo socorro. Elas, na verdade, estão pedindo socorro. Há muito mais, amados, da parte de Deus, e que precisamos fazer isso. Então, amados, veja esse ensinamento como o amor de Deus por nós, como Ele nos ensinando, nos exortando, mostrando a sua palavra, para que possamos ter mais da parte dEle, amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Pai, nós queremos te dar graças pelo que você nos ensinou, Pai, nesta noite. Somos gratos a você, Pai, e reconhecemos a tua bondade, o teu amor em nossas vidas. Reconhecemos, Pai, o teu cuidado conosco. Obrigada, Senhor.